Olá, para quem me segue aqui, minha gratidão. Para quem está vendo esse vídeo pela primeira vez, eu sou a Zionaide e passo por aqui para contribuir com dicas de cuidados interno e cuidados externo. E hoje eu estou passando aqui para deixar um pequeno resumo de uma live que eu fiz na última sexta-feira. Na última sexta-feira eu fiz uma live com o tema como se reinventar. E hoje eu vou fazer um pequeno resumo dessa live. Eu iniciei essa live com uma frase que eu gosto muito, que é: só aguenta quem se reinventa. E aí eu falei um pouco disso, né, de como se reinventar diante de uma crise. Por que algumas pessoas se reinventam, outras não? Toda crise, seja ela política, cultural, econômica, ela afeta diretamente o nosso emocional. E aí eu fiz uma reflexão da seguinte forma: essa crise que nós estamos vivendo agora é uma das maiores, eu diria, é uma crise mundial. Portanto, ela é coletiva, onde se tem a falsa impressão de que ela não é tão grande assim, ou seja, ela é coletiva, eu posso pensar, tá todo mundo no mesmo barco e tudo bem. Então, onde vem a falsa impressão de que tá todo mundo esperando a crise passar, quando na verdade tem algumas pessoas esperando a crise passar porque não tem mesmo o que fazer e outras estão se reinventando, se adaptando à situação. E eu falei muito do emocional, né? Primeiro, ter o autoconhecimento, porque não adianta eu tentar me reinventar se eu não estou bem comigo mesmo, se eu não me conheço, se eu não tenho certeza das minhas emoções, eu vou tentar me reinventar e isso acaba em algumas pessoas tendo um efeito até o contrário. Então, se for o caso de não estar bem emocionalmente, eu sugeri que até desse um tempo mesmo, desse uma pausa para auto se conhecer, não sair querendo já ter altas ideias, sendo que no momento esses pensamentos estão muito em conflito. Então eu falei disso, dessa crise coletiva, e falei também de como você faz o enfrentamento de uma crise individual, porque pode acontecer. A crise no momento é coletiva, tá todo mundo, digamos, no mesmo sofrimento. Mas quando acontece uma crise individual, quando você perde o seu emprego, quando você perde uma pessoa querida, quando você tem um diagnóstico de uma doença, então como fazer esses enfrentamentos? Então eu acho que esse momento, falar de crise, não dá para falar de crise sem falar do individual, de cada um, porque você só vai sair de uma crise coletiva se você souber sair de uma crise individual. Porque se você perde teu emprego, se você tem um diagnóstico de uma doença, se você não fizer esse enfrentamento, você também não vai sair dessa crise. E não é muito diferente. Então, por que umas pessoas conseguem e outras não? Mesmo a pessoa que consegue tá também vivendo, tá no mesmo barco, eu falei, né? Tá no mesmo barco, tá com as mesmas situações. Então, uns conseguem se reinventar e outro não. E é comprovado que essa pessoa tem o teu emocional com muito mais entendimento, com muito mais a profundidade desse conhecimento emocional é muito maior. Né? Então, nesse momento de crise, tem muita gente que vem se reinventando, né? A gente sabe que o desemprego está grande, isso é notável, e muita gente aí vem com ideias, né? Conheço muita gente que vem reinventando, né? Pessoas que antes mesmo da crise já começou, por exemplo, da aula de inglês e hoje fez a continuação de casa da aula de inglês. Tem pessoas que tá dando aula de internet, porque se a gente for pensar, a internet é nova, é muito nova a internet. Tem muita gente que não sabe mexer em alguns aplicativos básicos. Então tem gente que está ajudando essas pessoas, está se reinventando, está ensinando, né, principalmente os jovens,
tem pessoas que já fazem passeio com os cães, tem o trabalho social. Então, para tudo isso, desse se reinventar, você precisa estar bem emocionalmente, senão acaba se perdendo e não sabendo por onde começar. Então, hoje eu estou falando só um pequeno resumo da live, mas eu falei sobre esse tema, né, que é tão complexo e tão desafiador, que é o se reinventar diante da crise, seja ela coletiva ou seja ela individual, que ao meu ponto de vista é uma das mais desafiadoras. Então é isso.